E numa terceira atitude, lá em Mateus 9, 37 e 38, Jesus ele faz algo, ele envolve mais pessoas. E deve ser também a nossa atitude. Ele diz assim, eu vou resumir um pouco: a colheita é grande, poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Quais são os trabalhadores que Deus está esperando, que Ele está esperando que vá para a colheita, que Deus está falando? São os pastores, somos nós. São as pessoas que vão olhar para aquela situação, que vão enxergar a necessidade, que vão se dispor, que vão dizer assim: talvez eu não tenha nada para dar, mas se eu estiver presente ali, falar para Deus, me usa como o Senhor quiser, alguma coisa pode acontecer. E Jesus ele não toma para si de uma forma egoísta. Repara, de novo o protesto, mas essas obras que elas tentam tirar, na verdade, mais dinheiro das pessoas, jamais ele vai pedir para envolver mais pessoas, porque ele vai ter que dividir o dinheiro dele. Então ele vai ficar aguardando com ele, quando que Jesus, ele, ao ver uma necessidade, ele pede para que Deus possa enviar mais pessoas para aquele lugar, para aquela situação. E se nós olharmos mais adiante, Jesus está falando claramente aqui sobre a igreja. Ele preparou um povo para ser zeloso de boas obras. Quando Ele nos chama, quando nós somos salvos, quando nós temos Jesus como Senhor, não é só para que nós venhamos a ficar só desfrutando da presença do Senhor, enquanto cultos, e não precisar fazer nada mais. Aí você fala: Roberto, mas a salvação, ela é pela graça, não é pelas obras. Concordo, assim embaixo, isso é perfeito. Mas também fala na palavra de Deus que a fé sem obras, ela é morta. As obras, elas não são motivos de nós chegarmos aos céus. Ninguém pode pensar que vai chegar diante de Deus e vai entrar na salvação porque vai apresentar boas obras para o Senhor. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Isso jamais vai te colocar como merecedor da obra, da graça salvadora de Deus, porque não seria a graça. Mas, quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos sim apresentar as obras que nós colhemos acerca da nossa fé. A nossa fé, ela não pode ser uma fé parada, ela tem que ser uma fé operante. E é claro, Deus já disse, Ele falou: olha, eu já preparei as boas obras, já existem as boas obras. E aí você pensa, boas obras, dá uma ideia de prazer, de algo só gostoso de fazer. Aí às vezes a gente pensa que é isso. Ontem foi tão cansativo, eu fui no culto. Segunda-feira devia ser feriado para os crentes, porque participar lá da pregação, ficar lá, é um desgaste, entendendo que nós já estamos fazendo algo para Deus. Claro que sim, é parte da nossa adoração, mas eu estou falando que as boas obras são aquelas coisas aparentemente que nós consideramos feias, mas que estão ali para que nós possamos agir. Então, se nós olharmos um pouco mais adiante, Deus ele tem uma mensagem muito clara para uma pessoa. E como eu estou vendo aqui também de frente à tela, Ele quer falar conosco, Ele quer falar com você. E você, qual é a sua atitude? Será que você está como aquela criança ali? Eu? Não, até aqui estava muito bom. Como Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é tão bom para mim. Ele enxerga as minhas necessidades, Ele vem em meu socorro, Ele me traz amparo, Ele livra as minhas aflições, Ele coloca um monte de gente boa ao meu lado para me ajudar. Que gostoso. Só que agora chegou a sua vez. Agora chegou a nossa vez de fazer alguma coisa. E às vezes a nossa oração é como aquela criança mesmo ali diante do Senhor. Magoou, não é? Fiquei triste. Não, agora não vai me dizer uma coisa dessa. Mas Deus, Ele está falando com você. Deus está falando comigo. E Ele quer completar isso em nós. E você sabe que a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós temos para ler, Ele diz algo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se eu te faço uma pergunta agora, qual foi então a atitude de Cristo Jesus ao ver as multidões aflitas e desamparadas? Ele teve compaixão delas. Ele se identificou com a dor delas. Ele se propôs a andar intimamente com elas. Ele se propôs a ser solução para elas. Seja também a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. A mesma. Eu falei no começo que nós somos imitadores de Cristo. Ele veio para nos dar exemplo.
Ele veio trilhar no caminho como homem, e ele mostrou que é perfeitamente possível nós fazermos o que ele fez enquanto homem, porque ele fez tudo isso buscando o mesmo revestimento que está disponível para nós ainda hoje, que é a presença do Espírito Santo guiando as nossas vidas, que é a nossa entrega nas mãos do Senhor. É perfeitamente possível. Ele não fez nada ali que fosse fora do nosso alcance. E quando ele diz para que o Pai envie mais trabalhadores, ele ainda multiplica essa ação, colocando sobre nós, enquanto igreja, enquanto corpo, a capacidade de tocar. Se eu olho para a necessidade e eu enxergo aquela necessidade de tamanho gigante, eu não vou ser capaz de resolvê-la. Eu vou ficar, melhor não fazer nada, porque fazer um pouquinho e nada vai dar na mesma. Mas nós temos que acreditar que fazer um pouquinho vale a pena. E fazendo um pouquinho, o Senhor vai acrescentando pessoas que nos ajudam a completar ainda mais aquele pouquinho. Então, seja essa atitude nossa, do nosso coração, enxergar uma necessidade, assumir uma postura e envolver o corpo de Cristo. Pensa agora em algo que toque no teu coração. Faz dá uma checada aí na sua memória e vai pensando na sua semana, vai pensando nos seus meses, últimos anos de vida seu. Quais são as situações que você tem vivido? O que você tem enxergado à sua volta, que em você parece que quando você dá de cara com aquela necessidade, o seu coração fica mais palpitante? Isso acontece. Você vai vivendo várias situações, numa determinada, os seus olhos se enchem de lágrima. Às vezes você não se compadece de todas, algumas não te falam tão forte, porque você se consola em saber que tem pessoas que são tão boas em fazer aquilo. Mas tem algumas que você vê uma flecha apontando. Essa tem a ver comigo. É o primeiro sinal de que você deve se colocar diante de Deus e dizer realmente para Ele: Senhor, eu estou vendo algo. Eu estou percebendo algo e aquilo está mexendo com o meu coração. Aquilo está trazendo um sentimento dentro de mim. E aí eu tenho certeza que automaticamente você vai assumir uma postura. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que tem para fazer nessa área? O que dá para fazer com essas pessoas? E Deus vai te consolar da seguinte forma: você não está sozinho. Existem mais pessoas que já estão pensando nisso também. E Ele vai começar a aproximar vocês. E é tão gostoso quando esse processo está acontecendo, porque você, às vezes, num trem, num metrô, você acaba conversando com alguém, do nada sai uma conversa e vocês conversam sobre aquele assunto. E você vai embora intrigado, falando: Deus, como o Senhor é bom, porque fala comigo até mesmo dentro desse aperto aqui, e a gente esperando o anjo, não é? E esperando o anjo, e Deus falando com a gente no metrô, no carro, né? Em situações das mais diversas possíveis, Ele vem colocando pessoas. Deus conhece todas as pessoas que vão fazer parte do mesmo projeto que você na obra dele. Ele conhece cada uma delas pelo nome, Ele sabe da experiência de vida que elas têm, Ele sabe da capacidade que elas têm, Ele conhece tudo isso. Nós é que não sabemos quem são elas. Porque eu tenho que orar: Senhor, me faz chegar próximo desse exército aí que já existe. Eu, trazendo para a capelania, eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá, porque eu descobri um exército de homens e mulheres ali, todos voluntários, dando mesmo a sua vida, e eu pensei assim, poxa, eu pensei que só eu estava vendo alguma realidade, mas eu encontrei muitas pessoas, e é gostoso conversar com elas sobre o mesmo assunto, é gostoso compartilhar com elas das nossas aflições, e é gostoso ser consolado por elas, porque para cada situação que você enxerga, talvez algumas já viveu. Lembra no começo que eu falei que também Deus, Ele é o Pai de todas as consolações, e com aquilo que nós somos consolados, nós vamos consolar. Você vai receber consolo de pessoas que perderam entes queridos, de pessoas que perderam partes do seu corpo, de pessoas que ainda estão vivendo no sofrimento, e ali dentro Deus está usando essas pessoas. Você já percebeu também que quando você está passando por uma situação muito difícil, chega uma pessoa e te pede conselho naquela área, ela vem conversar com você e ela conversa sobre aquele assunto que você está sentindo fraco, que você fala assim: não, logo para mim, o que eu vou falar? Eu estou vivendo uma situação idêntica dela. Eu vou te lembrar de um versículo: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? O poder de Deus é Ele que vai operar. E é gostoso, porque quando Deus consola alguém através de você, a palavra de Deus, ela influencia também a sua própria vida. E ela sai dali grata, olha, obrigado, irmão, você me trouxe uma palavra tão
tão encorajadora, tão animadora